Cessar fogo em Gaza ainda é possível. Não vamos desistir após Hamas rejeitar oficialmente a proposta de cessar fogo e o acordo de libertação de reféns. O presidente dos Estados Unidos afirma que as negociações continuam e um acordo ainda é viável. Joe Biden declarou no domingo que o cessar fogo em Gaza e um acordo de libertação dos reféns continuam sendo uma possibilidade. Biden afirma aos repórteres que as negociações ainda estão em andamento e que não vamos desistir, ressaltando que um acordo, abre aspas, ainda é possível, fecha aspas. Estas declarações foram feitas após o Hamas anunciar oficialmente que estava rejeitando a proposta para a libertação de reféns e o cessar-fogo apresentada na cúpula realizada em Doha, no Catar. Abre aspas. O plano atende completamente às exigências de Netanyahu, especialmente sua recusa de aceitar um cessar-fogo permanente de Gaza, além da insistência em continuar a ocupar o eixo Netzarim, a travessia de Rafah e o corredor da Filadélfia. Também incluiu novas condições relacionadas à troca de prisioneiros e à retirada das posições israelenses em outras áreas, o que compromete o sucesso do acordo, afirmou Hamas. Relatos indicam que Israel concordou em abrir mão do poder e vetar a libertação de certos terroristas condenados altamente perigosos em troca de um aumento do número de reféns libertados a cada semana durante a primeira fase deste acordo. Os mediadores dos Estados Unidos também sugeriram apoiar a exigência de Israel de que armas não sejam contrabandeadas do sul de Gaza para o norte de Gaza e que, se tal contrabando for detectado, isso constituiria uma violação do acordo e permitiria que Israel retomasse as operações militares em Gaza. Eu gostaria que você fizesse esse comentário. A gente já falou um pouco sobre essa questão do que está acontecendo em Gaza e Israel. Obviamente, Israel está sempre aberto a fazer novos acordos e fazer acordos que sejam bons para salvar as vidas das pessoas, mas, apesar de ser uma guerra, fazer essa troca, uma troca de reféns de boa índole para grandes terroristas, não parece ser muito justo. Mas a guerra é justa? Não há guerra justa. Inclusive, o Israel agora só está se defendendo como fez ao longo de toda a sua história, né? Desde o início de Israel, eles foram anexando outros territórios porque eles eram atacados e, posteriormente, eles venciam e anexavam os territórios. Parece que os seus inimigos nada aprenderam ao longo de todos esses anos do Estado de Israel, pois eles continuam atacando Israel e Israel sempre venceu até agora. E não vai ser diferente. O negócio é que liberar terroristas para poder obter os reféns novamente é uma questão muito complexa de se decidir, pois os seus familiares querem seus entes queridos de volta. E o governo não quer liberar aqueles que ele sabidamente tem conhecimento que vai voltar a atacá-los. Mas acredito que, neste momento, a negociação deve ser para retornar, repatriar esses reféns, trazê-los de volta para casa, mesmo que ao custo de terroristas voltarem para o Hamas, e Israel tem certeza que ele tem a capacidade de fazer o monitoramento desses indivíduos para posteriormente vir a neutralizá-los. Bom, voltando, a Rússia adverte sobre as consequências severas do uso de armas dos Estados Unidos em Kursk. A ameaça acontece em meio à ofensiva ucraniana contra a cidade de Kursk, que sofre ataques desde o dia 6 de agosto. Na quinta-feira, a missão da Rússia nas Nações Unidas fez um alerta direcionado aos Estados Unidos, afirmando que o uso de armamento norte-americanos pelas forças ucranianas durante a invasão em Kursk podem resultar em consequências graves para o país, liderado por Joe Biden. Dmitry Polansky, primeiro representante permanente adjunto da Rússia na ONU, qualificou o possível uso das armas dos Estados Unidos contra o território russo como um ato de escalada. O uso de armamentos dos Estados Unidos em Kursk, na Ucrânia, ou em qualquer outro lugar é um ato de escalada e terá graves consequências, afirmou Polansky. Esta ameaça surge em meio à ofensiva ucraniana contra a cidade de Kursk, que tem sido alvo de ataques desde o dia 6 de agosto. Bom, a gente está vendo que, em relação às duas principais guerras que estão acontecendo no mundo ultimamente, o William, Bruno, eles estão sempre preocupados com os armamentos americanos que estão sendo usados para poder
defender esses países, né? Mas a ameaça russa me parece um pouco mais grave do que a ameaça do Hamas. Isso eu estou falando na questão de uma guerra, de uma potencial guerra mundial. Se os Estados Unidos cederem mais armas e essas armas forem usadas para poder colocar na Rússia, você acha que a Rússia tem condições de contra-atacar os Estados Unidos ou aumentar essa guerra, transformando ela numa guerra incontrolável? Vladimir Putin ele está numa situação muito complexa atualmente, porque ele inicialmente disse que a guerra duraria apenas uma semana e já temos mais de ano que a Ucrânia eles estão sendo muito resistentes e deixaram de ficar apenas na defensiva, passando para a ofensiva, adentrando ao território russo. Essa era uma das exigências dos Estados Unidos, que as armas que eles estão fornecendo para os ucranianos fossem apenas para a defesa, ou seja, caso fossem atacados, nem na fronteira era possível que essas armas fossem utilizadas. Depois houve uma liberação do governo americano para que lá na fronteira os ucranianos pudessem se defender, numa atuação, digamos assim, até heróica dos ucranianos, liderados pelo presidente Vladimir Zelensky. Eles conseguiram invadir e tomar Kursk. E, novamente, Putin tem uma decisão importantíssima a tomar agora, porque a cada dia que se passa, ele perde mais aquela força que ele tinha anteriormente. Antes era o Putin falar e o mundo inteiro tremia esperando o que ele iria fazer. Mas agora ele está acuado, pois qualquer atuação dele, o máximo que ele pode fazer agora é iniciar realmente uma guerra mundial, porque nada do que ele falou foi cumprido. Agora o Zelensky colocou os pés na Rússia e o que ele vai fazer? Por enquanto, a única coisa que ele faz é manter o ataque mais severo em Donetsk e Donbass, mas nenhuma outra ação ele tomou. O mundo espera para saber qual vai ser a decisão dele. Ele vai sair mais enfraquecido? Eu acredito que sim, pois apesar daquela declaração que ele disse, não há mundo sem Rússia, que isso diria que ele teria a coragem de realizar um ataque nuclear, eu não creio neste momento que ele fará isso.